Essa então é a segunda parte da estratégia de straddle. Eu quero te mostrar outros straddles com preço de exercício diferente e o que isso significa. Na parte 1 eu usei o preço de exercício que estava mais próximo do dinheiro, que foi 103. Agora eu quero te mostrar a mesma coisa com preços de exercícios diferentes para você entender como é que ele caminha, como é que essas diferentes estratégias elas vão montar áreas de ganho e perda diferentes. Então vamos lá para o computador. Eu acrescentei essa pasta aqui na planilha, tá? E eu vou depois disponibilizar essa planilha para vocês. Vou fazer, como eu disse, vou fazer um vídeo que explica o uso dessa planilha. E aqui nessa primeira parte aqui está a estratégia original com a call de 103, que é a call mais próxima do dinheiro daquele mercado que estava lá usando mais uma vez BOVA 11. E eu montei aqui embaixo uma área para você colocar até 3 estratégias. Eu já deixei com 4 posições para você montar mais estratégias, né, com mais opções, né, não só 2, no nosso caso nós só vamos usar essas 2, né, mas aí eu fiz com as opções de 101, 105 e 107. Eu peguei opções distantes para você poder entender bem o que significa você montar as estratégias com preços de exercícios diferentes, tá? Então vamos voltar para o computador. E aqui eu coloquei qualquer quantidade, 10 opções de cada, e isso me custaria R$ 54. A primeira coisa que a gente tem que chamar a atenção é que quando a gente for comparar estratégias diferentes, a gente tem que comparar o mesmo financeiro. Como essas opções estão um pouquinho mais caras, eu fiz 9 de cada e não 10. Eu fiz um pouquinho menos e deu R$ 54. Dessas aqui deu para fazer as 10, deu 54,40. Essas aqui deu 58,30. Talvez até seria interessante a gente fazer com 9. Vai dar um pouco menos do que 54, mas fica mais próximo, dá para nós percebermos. E aqui no gráfico a gente compara. O primeiro ponto importante a perceber, essa linha preta aqui, mais forte, com esses quadradinhos aqui, parece que é cor de rosa, né? Você tem a estratégia 1, que é a estratégia de 103, que está nesse primeiro bloco aqui. Então você vê que basicamente o custo delas é o mesmo, elas estão alinhadas aqui, só a estratégia 4 que é um pouco mais barata, mas o que eu quero que você perceba é que na estratégia 3 nós precisamos do preço cair abaixo de 98 ou ir acima de 108 para a gente poder ganhar dinheiro. Nas outras estratégias isso muda. Então na estratégia 2, que é essa da caixinha, que eu estou usando a opção de 101, eu tenho um ganho, uma área de ganho, minha área de ganho começa com o preço mais baixo. Nota que se eu trabalho com uma estratégia com o preço de exercício mais baixo, se o mercado sobe, eu começo a ganhar antes. Então é interessante porque mesmo no mercado sem tendência, como a tendência é muito fraca, se você está achando que vai subir, tem mais chances de subir, é melhor você fazer o straddle com um preço de exercício mais baixo. E nota que a call fica mais cara, né? Mas a put fica mais barata. Então o que você gasta é mais ou menos o mesmo prêmio. Aí você está pagando alguma coisa na call e deixando de pagar alguma coisa na put, exatamente porque você acredita que vai ter uma pequena tendência de alta. E se você acha que a tendência, né, existe uma pequena tendência de baixa, aí você vai fazer o contrário, você vai trabalhar com as puts, né, dentro do dinheiro. Voltando para o computador, que é a estratégia 4. Eu estou trabalhando com a put de 107. Essa put custa 4,70, né? E eu tenho aqui, se o mercado cair abaixo de 103,
eu começo a ganhar dinheiro. E para ele dar lucro na alta, o preço do ativo objeto tem que estar acima de 110, algo em torno de 110 a gente vê aqui no gráfico, tá? Eu posso mudar na tabela, né? Eu posso mudar o ponto central, eu posso colocar 105, né? Fica mais fácil de ver. Aqui também eu posso colocar de 2 em 2 reais. Muda as escalas, ou de 50 centavos em 50 centavos, as escalas vão mudando, você tem condição de dar como se fosse um zoom, né? Vamos deixar você vai brincando aqui para você entender. Então, no straddle é possível você ajustar a sua estratégia para você capturar um pouquinho mais da tendência que você acha que vai ser a tendência mais forte, se é uma tendência de baixa ou uma tendência de alta. Agora, o interessante é que, como você vai trabalhar com uma opção dentro do dinheiro e uma opção fora do dinheiro, se você não está usando aquelas opções de 103, né, as opções no dinheiro, o que fica mais barato, a opção fora do dinheiro, você vai acabar pagando um pouco mais na opção dentro do dinheiro. E como a relação do prêmio, eu sei que isso é meio complicado, mas eu já mostrei, né, naquela aula de volatilidade implícita, eu já falei que às vezes a volatilidade implícita na opção muito dentro do dinheiro e muito fora do dinheiro, ela pode ser diferente, então a gente tem esse efeito. Às vezes a estratégia pode ficar um pouquinho mais barata, um pouquinho mais cara. Mas isso não é o importante. O mais importante é você saber a área de lucro. E o mesmo raciocínio a gente faz vendendo o straddle. Como eu disse, nos Estados Unidos isso é uma estratégia de venda. Então vamos colocar aqui a venda. Então na venda, a mesma coisa, só que nós temos o espelho, né? Aqui no gráfico dá para ver claramente a área de risco. Na alta, e se a gente mudar o centro do gráfico aqui, vamos colocar 101, a gente vai ver a área de risco da baixa. Você pode colocar uma escala maior também, né? Porque aí a gente volta aqui para 103, porque aí você consegue ver de uma forma mais fácil. Então aqui você tem, na série 2, eu tenho o risco começando aqui em algo em torno de 95, porque na queda eu estou usando as opções de 101 e na alta meu risco começa antes das outras. Nota a diferença da área de risco. Se eu estou usando a estratégia 4, que é a de 107, na queda eu entro na área de risco, eu entro na área de prejuízo muito mais rápido, na alta menos. E na estratégia 2, que é com a opção de 101, é o inverso. Isso é que eu quero que você perceba e note, porque dependendo do que você acha que pode ser uma tendência, você tem condição de ajustar o straddle para se proteger. Então, gente, é isso. Daqui a pouco eu vou falar sobre o strangle. A gestão dinâmica dessa posição é possível ser feita, tá? Mas de uma forma geral, o straddle não é uma estratégia que se presta muito à gestão dinâmica. Eventualmente você pode transformar o seu straddle num condor ou num butterfly, aliás, né, o straddle no butterfly, o strangle no condor. O condor e o butterfly são a forma mais fácil de você fazer a gestão dinâmica dessa posição, mas isso a gente vai ver bem mais lá para frente, tá? O straddle, quando você compra, teoricamente você compra esperando que uma tendência forte surja, e você vai levar para exercício, e quando você vende, você espera que não tenha tendência, que a intensidade do mercado vai cair, e é uma estratégia que você leva para vencimento também, para você capturar todo o valor tempo das opções. Então essa estratégia é uma estratégia pensada, né, para ficar mais estática. Agora, o risco dela é muito grande, principalmente se você vender, porque você pode perder tanto na alta quanto na queda, mas sem dúvida nenhuma você perderia menos
do que se vendesse uma call seca ou uma put seca. Vamos colocar isso aqui no gráfico, né? Então vamos ver aqui, ó, se eu só vendi uma call, olha aqui, né? Na call eu tenho o prejuízo começando muito antes. Olha, no straddle, a minha área de prejuízo vai começar muito depois. E se eu só vendi a put, é o mesmo raciocínio. Você vê aqui não, né? Na estratégia de 107 eu tenho o prejuízo antes, mas nas outras estratégias eu tenho o prejuízo bem depois. O mercado tem que cair muito mais para dar prejuízo. Então essa é a ideia do straddle. Depois que você conhece o straddle e quando você está convicto de tendência, intensidade, magnitude, vender um straddle pode ser uma boa ideia, desde que você faça com muita parcimônia, com muito cuidado e conheça todos os riscos envolvidos. A venda do straddle é uma estratégia muito legal, mas tem muito risco. E aí você já sabe, se você está no YouTube, liga o sininho para você ser avisado de vídeos novos. Se você está no Instagram, curte, comenta e compartilha para outras pessoas também poderem assistir, conhecerem o meu canal, e aí você me ajuda a fazer o canal crescer. É isso aí, obrigado, até a próxima.